coisa, pessoal, o friozinho tá batendo aí, né? Talvez você tenha lá na sua casa um edredom, talvez uma blusa de frio, né? Então nós poderíamos começar uma campanha, né, Cíntia? Cabide não sente frio, né? Cabide não sente frio. Quantos entenderam? Cabide não sente frio, tá bom? Então, se você tem blusa de frio, se você tem cobertor, e conversa lá na sua célula, é muito importante. Tem muitas pessoas que estão precisando, e nós estamos precisando de roupa de homem, roupa masculina. Por quê? O pessoal da UPA trabalha com muitos moradores de rua, e eles pegam muitos andarilhos que ficam na rodovia. Eles sempre ligam para nós, tal, e às vezes eles têm que mandar as pessoas, não vou falar para casa, né, porque eles têm que dispensar eles, e às vezes está com fraldão, Cíntia. Então é importante, né, a gente poder doar. Se tiver roupa feminina também, pode doar. Pessoal, abra comigo sua Bíblia. Já estava com saudade de vocês, 3 reuniões, e o Dom mandou um abraço para vocês. Está lindo, está parecendo o papai, e branquinho igual eu, né? Ele está lá assistindo agora, o Dom, branquinho, pessoal. Falei, sangue do Cordeiro, esse menino, muito espertinho, né? O Senhor é bom, sempre bom, amém? E o Senhor é bom. Está lá, o branquinho. Abra comigo no livro de Salmos, capítulo 30, Salmos 30, versículo 5, vamos lá. Salmos 30, versículo 5, desculpa. Salmo 30, versículo 5, para nós meditarmos hoje na palavra do Senhor. Se você tiver uma caneta, um papel, anote. A Bíblia fala assim, ó: porque a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor dura para toda a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Fala assim comigo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Senhor, é a tua palavra. Obrigado por cada irmão, por cada irmã que está aqui nesse lugar. Obrigado pelas vidas daquelas pessoas que estão conectadas nesse momento, aqueles que irão ouvir essa mensagem algum outro dia. Que essa palavra penetre o mais profundo do coração, da alma. Que o Senhor esteja mesmo falando ao nosso coração. Que o Senhor fale e não te cales nessa noite. Tira de nós, meu Deus, toda ansiedade, toda preocupação, toda angústia. Nós lançamos aos pés do Senhor e sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, em nome de Jesus. Queridos, esse Salmo 30 é um salmo muito interessante. Há um tempo atrás eu estava meditando na palavra do Senhor, e todos nós gostamos de vitória. Quantos aqui gostam de vitória, gente? Quantos gostam de vitória? Vou perguntar novamente. Todos nós buscamos, né, ser bem-sucedidos na nossa vida profissional, ser bem-sucedido na família, ser bem-sucedido nos relacionamentos. Mas uma pergunta que eu sempre faço: o que acontece antes da vitória? O que acontece antes? Às vezes nós só falamos da vitória, né? A gente olha para a vida de alguém e fala assim: nossa, fulano é bem-sucedido, olha o casamento do fulano, olha o ministério, olha a vida profissional. A gente olha, admira, eu também admiro. Mas uma pergunta é: como que essa pessoa chegou até aquele lugar? Como que essa pessoa chegou naquele patamar? Às vezes a gente olha uma pessoa num carro bonito, né? Eu coloquei o título da palavra hoje para nós meditarmos. Não, não é esse não, o título da palavra, fazendo um favor. O título da palavra é Antes da Vitória. Antes da vitória, coloca lá para mim. Não chegou aí não? Antes da vitória? Isso, antes da vitória. E a primeira pergunta é: o que acontece antes das grandes vitórias? Eu fico olhando a vida de Davi. Quando você olha a vida de Davi, fala assim: nossa, Davi, ele se tornou rei de Israel. Mas para Davi se tornar rei de Israel, o que Davi ele passou na vida dele? O que aconteceu com a história de Davi? Quais foram os fatores
que levaram Davi até o trono. Eu olho a vida de Daniel, um dos personagens que eu mais gosto na Bíblia, porque a gente olha a história de Daniel. Daniel, ele tinha uma constância. Você não vê momento nenhum Deus exortar a vida de Daniel. Mas quando você olha Daniel, um jovem, como que Daniel ele chega ali a governar ali o Egito, se torna um dos principais ali do Egito, mas ninguém percebe que para ele chegar até ali ao governo, ele foi lançado nas covas dos leões, ele teve perseguição, ele teve pedrada, ele teve luta. Você olha a história de Paulo, a história de Áquila e Priscila, você fala assim, não, tem isso na Bíblia? Tem, pessoal. Quantos aqui já leram a história de Áquila e Priscila? Estou vendo um pessoal meio com a mão assim, falando assim, deve ser pegadinha, né, pastor? Mas tem a história de Áquila e Priscila, a história de Trifena e Trifosa. Tem vários personagens que não é muito citado, pessoal, mas foram homens e mulheres que chegaram até o sucesso. Mas como que eles chegaram até aquele lugar? Você olha a história de Jó. Quando você olha a história de Jó, você fala assim, nossa, que legal. Mas será que eu e você estávamos dispostos a sofrer o que Jó sofreu? Talvez você olhe, né, eu estava aqui pensando antes de começar a palavra, né? Eu estava vendo a Luciana tocar, e só que eu estou aqui na igreja tem mais ou menos uns 27 anos, e eu lembro que eu via a Luciana, né? Ela fazia conservatório. Sabe onde que a Luciana fazia conservatório, pessoal? Em Uberlândia. Ela tinha que pegar o ônibus, ou não, Luciana? Era dia de quarta-feira, não era, Lu? A Luciana ia estudar piano, teclado, lá em Uberlândia, né? Canto, era canto, né? Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, eu queria cantar como fulano, mas ninguém entende como foi que a pessoa chegou naquele lugar. Talvez você olhe, eu não sei como que é a sua história, como que você alcançou a luta. Hoje a Lígia é veterinária, mas como que a Lígia chegou, né, se formou? Talvez a luta para sair de Araguari, fazer faculdade, voltar. Então, tantas lutas que nós passamos. Então a pergunta é, antes da vitória, o que acontece na sua vida e na minha vida? Porque às vezes é muito legal a gente olhar a vitória, a gente contempla a vitória, mas o que nos leva a chegar até a vitória? A Bíblia fala assim, ó, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E hoje nós vamos olhar a ótica a história de um homem na Bíblia chamado Elias. O que aconteceu na vida de Elias, antes de Elias alcançar a vitória na vida dele? E você vai ficar meio paralisado com algumas coisas que aconteceu na vida dele. Gente, olha Elias, né? Um homem que orou e não choveu durante 3 anos e meio. Um homem ousado que olhou e falou assim, não vai chover segundo a minha palavra. Pessoal, tem café no bule ou não tem? Você imagina alguém olhar, Luciano, e falar assim, ó, vai acontecer isso segundo a minha, não, nem é a palavra de Deus, é segundo a minha palavra. Esse homem tinha que ter café no bule ou não? É ousado ou não, pessoal? Tem intimidade ou não tem? Tem. Então nós vamos ver então, vamos lá comigo então, qual que é a primeira coisa, antes que a vitória aconteça na sua vida e na minha vida? Coloca o próximo slide para mim. E aqui, o que acontece, né? O que antecede às grandes vitórias da nossa vida? O que aconteceu? Às vezes você olha e fala assim, nossa, eu queria tanto ser pastor, né? Queria tanto ser pastor, mas o que aconteceu na minha trajetória? Você já perguntou, pessoal? Será que algum dia eu dormi, acordei, o que será que aconteceu? Cíntia? Eu lembro que uma das coisas, pessoal, apesar que faculdade, curso de teologia, nada disso forma pastor. Mas é importante você fazer. É muito importante. Eu lembro que antes de ser pastor, né, tudo mais, eu lembro que eu ia fazer visita nos lugares, eu chegava, as pessoas falavam assim, esse aqui é o Eltim, ele é diácono lá na igreja, ele é quase pastor. Eu era conhecido como quase. Ele é quase pastor. Depois, passou os anos, eu fui ordenado pastor, eu chegava nos lugares, esse aqui é o Elton, ele é pastor, mas nem parece.
Eu falei, unção e crise de identidade, pessoal. Eu falei assim, antes eu era o quase, agora eu sou, mas não pareço. Mas o que acontece? Eu fico lembrando, pessoal, eu fazia curso de teologia, e era no sábado. O curso de teologia começava às 7 horas da manhã no sábado, e terminava 4 horas da tarde, todo sábado. Você sabe o que é todo sábado durante 6 anos? 6 anos, pessoal, todo dia, todo sábado, né? E nós tínhamos uma reunião com o pastor Carlos, 5:30 da manhã. Eu saía da reunião 6:50, ia para a reunião. Eu ia para o curso de teologia, saía do curso de teologia 4 horas, ia em casa, tomava banho, vinha para a célula 5 horas, terminava a célula 5 horas, 6 horas tinha ensaio do louvor, acabava o ensaio do louvor, começava a rede e terminava por volta das 10:30, mais ou menos era o sábado. Aí você fala assim, ó, e aí, Elton? Às vezes as pessoas falam assim, mas o que aconteceu antes da vitória? Qual foi o preço? Quais foram a trajetória? Quais foram os processos? O que aconteceu? O que antecede as grandes vitórias na nossa vida? Vamos lá, a próxima para mim, fazendo um favor. A primeira coisa na vida de Elias, né? Não. Eu acho que esses slides está tudo, não é esse. Vamos lá. É o primeiro. Obedeça a palavra de Deus. Não. Deve estar fora de ordem. Vamos lá. Obedeça a palavra de Deus. Isso. A primeira coisa, obedecer o quê? A palavra de Deus. Coloca para mim Reis 17. 1 Reis 17, do 1 ao 5. 1 Reis 17. Olha só. Elias de Tesbide, em Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Olha só o que eu disse para vocês, ele disse conforme a minha palavra. Vamos lá, o próximo. Depois disso, a palavra do Senhor veio para Elias. Saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, que dei ordem aos corvos para alimentar lá. Verso 5. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ali ficou. A primeira coisa, pessoal, aprenda a obedecer a palavra de Deus. Não importa o que você está passando, obedeça a palavra do Senhor. Às vezes as coisas do Senhor não têm lógica. A Bíblia fala que Elias era de Gileade. Eu não sei se vocês sabem, mas Gileade era um lugar onde tinha ervas medicinais. Nós cantávamos muito uma canção, né? A bálsamo em Gileade, a unção em Gileade. Gileade era um lugar que era conhecido pela cura. Então Gileade era um lugar que havia comodismo, era uma zona de conforto na vida de Elias. E Deus falou assim, Elias, saia desse lugar e vai para onde eu vou te mostrar. Às vezes as coisas de Deus, para mim, para você, você olha e fala assim, não, mas como, Senhor, aqui está bom, está dando tudo certo, por que o Senhor está me tirando desse lugar, me colocando num lugar lá em Querite? Por que o Senhor está me tirando desse lugar? Mas havia o quê? Uma palavra. Olha só que interessante, para Elias, Deus dá uma palavra, para a bênção, Deus dá uma ordem. Ele fala assim, Elias, eu te dei. Ele falou assim, ó, e veio a palavra a Elias. E ele disse, e eu dei ordem aos corvos. Para mim e para você, Deus fala. Deus nos dá uma direção. Mas para a sua bênção, Deus sempre vai dar o quê? Uma ordem. Ele fala, eu ordenei que uma viúva te alimentasse. Então eu olho para mim e para você, Deus sempre vai falar comigo e com você. Então você precisa prestar atenção, porque a Bíblia fala que quando ele chegou ali na casa daquela mulher, que foi alimentada por bolo, durante 3 anos e meio, porque durante esses 3 anos e meio, Deus não mais falou com Elias. E nós vivemos uma geração que infelizmente, nós precisamos ouvir ao Senhor? Precisamos, mas cuidado pessoal, eu vejo pessoas, não, eu preciso ir no irmão fulano, na irmã fulana, vocês conhecem gente assim ou não? Aqui em Araguari não tem, né?
E eu acho mais tão interessante que a palavra de Deus na vida dessas pessoas nunca cessa, né, Cíntia? Toda hora que você for lá, tem uma palavra. Engraçado, né? Toda hora Deus está falando. Aí eu vou lá na fulano, Beltrano, não vou citar nome aqui não. Você quer ouvir Deus, pessoal? Como diz o pastor, acho que é o pastor Marcelo que falou, da Índia. Lê a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir Deus. Você quer ouvir Deus? Eu acho aqui, olha aqui para mim. Olha aqui, igreja. Você que está em casa. Para mim, o pior estágio de um cristão é quando o cristão sai da sua casa e fala, eu vou lá no fulano e no Beltrano para ver o que Deus quer falar comigo. Sabe por que a pessoa vai? Porque Deus não fala com ele nem com ela. Para mim é o pior estágio na vida de um cristão. É quando a pessoa precisa procurar outras pessoas para ouvir Deus. Sabe o que eu faço na hora que eu quero ouvir Deus? Entra no teu quarto, fecha a porta e o Pai em secreto te ouvirá. Entra no teu quarto. Então a primeira coisa que eu vejo, antes das vitórias, eu e você, nós precisamos o quê? De uma direção. Olha só, Deus não trabalha na lógica humana. Você fala assim, ó, não mandou ele para a casa do empresário. Você fala assim, não, mas peraí, mandou para a casa de uma mulher que ia fazer bolo para alimentar ele. Ele acordava de manhã e falava assim, o que tem hoje? Bolo. À tarde, bolo também. E à noite? Tem bolo. E amanhã? Tem bolo também. Ele comeu bolo durante 3 anos e meio, pessoal. Sabe o que é comer bolo, pessoal? Eu lembro, na minha época, eu era jovem, né, adolescente, e tinha um lugar onde que cuidava de adolescentes ali, até perto da minha casa, ali no bairro Paraíso, e lá cuidava de mais ou menos 120 adolescentes, e ali vou lembrar o nome ali, hoje é uma creche, mas lá cuidava de 120 adolescentes, crianças. Maria Carlota, isso mesmo, lá no Maria Carlota, pessoal, lá cuidava de mais ou menos 120, tinha os adolescentes, as jovens que iam ajudando com as crianças menores. Eu lembro que eles passaram por uma dificuldade muito grande, e além deles ajudarem, eles ainda convidavam, né, alguns jovens para ir lá almoçar dia de domingo. E a gente ia, pessoal, eu lembro que eles durante 6 meses, Luciano, eles comeram arroz e abóbora. Aí eles falavam assim, ó, vem cá almoçar, tal. Nós chegávamos lá, pensava que ia almoçar assim, tinha arroz e abóbora, porque eles plantavam no fundo do quintal. Isso eles ficaram comendo durante 6 meses, arroz e abóbora. Já viu, pessoal? Arroz e abóbora. Arroz e abóbora. Eu lembro que teve uma época que eu fiz um jejum, pessoal. A Bíblia fala para nós não fazermos voto. Deus não te pede para você fazer voto. Mas se você fizer, a Bíblia fala assim, apressa em cumprir. Deus não te pede, tá? Deus não vai te pedir nada, mas se você fizer o voto, apressa em cumprir, porque Deus não se agrada de voto de tolo. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 5. Então eu fiz um propósito com Deus, falei, Deus, durante 10 dias eu vou comer só pão. Só pão, pão seco, pãozinho. Sabe o que é pãozinho, pessoal? Eu sei. Esse mesmo, pessoal. Pessoal, você sabe o que é comer pão com água? Um dia, né, eu comi um pão de manhã, um na hora do almoço e um à noite. Foi um dia, foi 2, foi 3, já no 5º dia, eu não podia nem ver pão na minha frente. No 5º dia eu falei assim, não, hoje eu vou ficar de jejum 24 horas, que eu não dou conta de comer pão. O pão não descia, pessoal. O pão não descia mais. Eu falei assim, Senhor, será que eu não posso passar nenhuma manteiguinha nele? Aí eu lembrava, eu não te pedi nada. Eu não te pedi nada. Mas se você prometeu... Então tem coisas de Deus, pessoal, que não tem lógica. Às vezes nós queremos lógica, né, umas lógica humana. Então, primeira coisa, a palavra de Deus veio, né? Então fala, vai na casa dessa mulher. Até o dia que Deus falou assim para ele, no capítulo 18. Coloca para mim o capítulo 18, verso 1.
Depois de 3 anos e meio, que Deus ficou calado, em 1 Reis 18:1. Aí Deus resolveu falar com ele. Ele estava fugindo, olha só. Depois de um longo tempo, no 3º ano, a palavra do Senhor veio a Elias e falou assim: apresenta-te a Acabe. Ele falou assim: mas como? Esse homem quer me matar. E a palavra às vezes não sai da forma que nós queremos. Não é assim, pessoal? Acho que foi domingo passado, eu estava pregando sobre Naamã. E às vezes nós estamos pensando que as coisas vão sair do nosso jeito. E as coisas não saem do nosso jeito. Naamã foi até o profeta, pensou: não, o profeta, né, eu cheguei com a carta do rei, ele vai pôr a mão, vai declarar uma palavra. E qual foi a palavra do profeta? Mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Ele falou: mas como esse rio sujo? Ele pensou que ia para o Ciro Libanês, e Deus mandou ele dar 7 mergulhos no Tietê. Ele pensou: não, eu vou ficar no melhor lugar. O profeta só falou assim: vai lá e faz. Então, quando a Bíblia fala que obedecer é melhor do que sacrificar, então aprenda a obedecer. Veio a palavra de Deus. Coloca para mim o segundo slide. Vamos lá, o segundo slide. Próximo. Aguarde o tempo de Deus. O que fala lá? Depois de um tempo veio a palavra do Senhor. Pessoal, talvez o que nós temos de mais precioso na nossa vida é o nosso tempo. A nossa moeda mais preciosa que nós temos é o tempo. Deus é atemporal, pessoal. Nós precisamos de tempo, mas Deus, Ele age o quê? Na eternidade. E às vezes nós não entendemos isso. Quando Deus deu uma palavra para Abraão, Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem e tal, em ti serão benditos toda a família da terra. E Deus deu uma promessa que ele teria um filho. Sabe quanto tempo demorou, pessoal? 25 anos. Até que se cumpriu a palavra de Deus. Deus deu a promessa para ele no capítulo 12. E lá no capítulo 21, 25 anos depois, foi se cumprir a promessa de Deus. Depois, Deus falou assim: olha, farei de ti uma grande nação. Sabe quantos anos se passaram depois dessa grande nação? Êxodo, capítulo 1, verso 9. Se passaram 400 anos. Até que Deus falou: olha, agora a nação de Israel é grande. E depois tinha uma outra promessa. A promessa era: você vai abençoar todas as famílias da terra. Você quer saber quantos anos se passaram até que todas as famílias da terra foram abençoadas através de Abraão? Coloca para mim, só pegar aqui, rapidão. Só ver aqui onde que eu coloquei, aqui. Coloca para mim, Gálatas 3:8. Gálatas 3:8. Olha só, quando todas as famílias da terra foram abençoadas através de Abraão. Gálatas 3:8. Prevendo as escrituras que Deus justificara aos gentios pela fé, anunciou o primeiro evangelho. Para quem, gente? Para quem o evangelho foi anunciado primeiro? Abraão. Por meio de você, todas as nações seriam abençoadas. Aonde é que Deus prometeu? Gênesis capítulo 12. Abençoareis, que em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3 ali. Vamos lá. Continua para mim o 9. Olha só que tremendo. Assim os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Pois todos os que vivem na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito seja todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. 12. A lei não se baseia na fé, mas o homem que praticar essas coisas viverá por meio delas. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar, pois está escrito:
Maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. 14. Isso para que em Cristo Jesus, o que está escrito, gente? Chegasse aonde? A todos os gentios. Para que recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. Quanto tempo demorou para que se cumprisse que todas seriam abençoados? 2000 anos. A primeira promessa para Abraão demorou quanto tempo? 25. A segunda promessa demorou o quê? 400. E a terceira promessa demorou o quê? 2000 anos. Que através de Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse a todos os gentios. Então, pessoal, nós precisamos aprender a saber e esperar o tempo de Deus. Um homem chamado o quê? Davi. Quando a gente olha Davi, um dia uma pessoa virou para mim e falou assim: pastor, como que vocês sabem que Davi tinha 14, 15 anos de idade? Falei assim: meu irmão, isso é muito fácil de explicar. Falei, mas como? Não está escrito aqui na Bíblia. Eu vou te explicar porque que Davi tinha por volta dessa idade. Talvez 14, talvez 15. Davi é o oitavo. Ali dos seus 8 irmãos, Davi era o oitavo. E os 3 irmãos de Davi estavam no campo de guerra ali. Quando Golias afrontava aquele povo, eles estavam ali. Só 3 irmãos de Davi estavam no campo de batalha. E só podia estar no exército quem tinha mais de 20 anos. Quem tinha menos de 20 anos de idade não podia entrar no exército de Israel. Então vamos lá, o irmão mais velho então tinha 23. O outro tinha 22, ou melhor, tinha 22. O outro tinha 21, o outro tinha 20. O outro tinha 19, o outro tinha 18. O outro tinha 17. O outro tinha 16 e Davi tinha quanto? 15 anos. Então, provavelmente, Davi tinha 14 ou 15 anos. Por que só os 3 irmãos mais velhos de Davi estavam na batalha? Então, quer dizer que os outros tinham menos de 20 anos de idade. Então, Davi, quando ele recebe a promessa sobre a vida dele, ali quando Samuel unge a cabeça dele, ele demorou 15 anos até chegar aonde? Até chegar no palácio. Havia uma promessa. Então, queridos, nós precisamos saber esperar o tempo de Deus sobre a nossa vida. O tempo do Senhor não é o meu tempo. E o tempo de Deus precisa o quê? Se cumprir sobre a minha vida e sobre a sua vida. Coloca o próximo para mim. Coloca o terceiro. Só ver se é esse. Crer que a palavra de Deus vai se cumprir. Coloca para mim. Crer que a palavra de Deus vai se cumprir sobre nós. Coloca esse slide para mim. Isso. Nós precisamos crer que a palavra de Deus vai se cumprir. Deus, Ele zela pela sua palavra. Amém? Pode passar o tempo, as estações, mas a palavra de Deus vai se cumprir sobre a sua vida. Às vezes a gente fala assim: nossa, está demorando muito. Mas a palavra de Deus vai se cumprir sobre a sua vida. Quantos aqui têm esperado algo do Senhor nesses dias, querido? Talvez você fale assim: Senhor, está demorando. Mas a palavra de Deus vai se cumprir. Lúcia, me ajuda ali, fazendo um favor. Olha, pode passar, coloca para mim Números 23, 19. Olha só que versículo tremendo. Eu gosto muito desse versículo. Números 23, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Acaso ele fala e deixará de agir? Acaso ele prometeu e deixará de cumprir sobre a sua vida? Se Deus prometeu, ele vai se cumprir, amém? Vai se cumprir sobre a sua vida. Pode passar o tempo, as estações, mas tudo vai se cumprir. Queridos, quando a gente olha o tempo, do Senhor sobre a nossa vida. Eu lembro um dia que nós estávamos em Uberlândia e tinha uma mulher chamada Jenny Lauder. É uma mulher de Deus, uma mulher tremenda, uma profetisa. E nós estávamos ali, e eu assim, pessoal, sempre quando tem esses moveres, eu gosto muito de ficar no meu canto, quietinho. E eu lembro que estava eu, a Lu e a Eva Poliana num cantinho.
E estava aquela fila enorme de pessoas esperando, né, para receber uma palavra da Jane. E nós estávamos assim no canto, tal, esperando para ir embora. E ela estava assim orando, de repente ela parou de orar, e ela foi lá orar com nós três. Eu lembro como se fosse hoje. E eu lembro que ela olhou e falou assim: eis que eu levanto e te coloco aqui nesse lugar. E eu vou te levar para o outro lado do mundo. Eu pensei, gente, nunca fui nem no Amanhece. E ela falou assim: eu vou te levar e você vai contar a sua história no outro lado do mundo. Eu fiquei pensando aquilo, falei assim, gente, que loucura. E ela falou assim: e aqui nesse lugar, lá na Shalom, pessoal, só para vocês entenderem, o altar era igual esse aqui, ó, nesse lugar. E ela olhou e falou assim: eu vou te colocar nesse lugar aqui para você pregar. Eu pensei, gente, mas aqui só tem uma parede. Passou uns 10 anos, lá no prédio da Shalom, eles tiraram o altar desse lugar e colocaram naquele lugar. E eu lembro o dia que, passado mais ou menos uns 10 anos, o pastor Silvio me ligou e falou: Eltinho, tem como você vir pregar aqui na Shalom? Na hora que eu estava subindo as escadas, eu lembrei da Jane Lauder falando assim: eu vou te colocar aqui nesse lugar. Eu lembro quando eu estava na Espanha, e eu estava num culto como esse, e aí a hora que eu fui pregar, eu tinha preparado uma mensagem, o pastor César subiu lá em cima e falou: Elton, eu não quero que você prega não, eu quero que você conta a sua história. Eu falei assim, eu olhei para ele e falei assim: o senhor conhece a minha história? Ele falou assim: não, nós vamos conhecer hoje. Depois nós fomos para a Inglaterra, eu estava na Inglaterra, e aí eu lembro que era o dia do meu aniversário, dia 4 de maio, o pastor Cherrier virou e falou assim: eu pedi para o Elton trazer uma mensagem hoje, falei para ele pregar. Ele falou assim: você preparou a mensagem? Eu falei: preparei, pastor. Ele falou assim: mas você não vai pregar essa mensagem não, nós queremos que você conte a sua história. Você vai contar a sua história. Depois nós fomos para a Suíça, e nós estávamos lá na igreja, e então o Bo tinha pedido para mim pregar, eu tinha preparado a mensagem. A hora que eu subi para pregar, tal, ele falou assim, a hora que ele me parou assim embaixo, falou assim: Elton, você não vai pregar? Eu falei assim: não. Ele falou: conta a sua história. Eu falei assim: mas você quer que eu conte a minha história? E eu lembrei do que a Jane Lauder falou assim: olha, você vai contar a sua história entre as nações. As pessoas irão conhecer a sua história. Sabe por quê, pessoal? Sabe algo mais poderoso na minha vida e na sua vida? Quando você conta aquilo que Jesus fez na sua vida, na sua casa, na sua família. As pessoas podem até questionar. As pessoas podem questionar o que elas quiserem, mas ninguém pode revogar aquilo que Deus fez na sua vida e na sua história. As 2 semanas atrás eu estava na academia, e tinha uma pessoa ali e tal, e sempre tem gente que gosta de caçar confusão, né, polêmica, e uma pessoa virou e falou assim: eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Eu olhei e falei assim: mas por que você não acredita em Deus? Eu falei assim: porque eu não vejo Deus. Eu falei assim: mas você está respirando e você não vê o ar? Você não vê o calor, mas você sente o calor. Eu faço parte de uma geração que eu não preciso ver para quê. Eu faço parte de uma geração que eu creio no sobrenatural de Deus, amém? Então outra coisa, creia que a palavra de Deus vai se cumprir sobre a sua vida. E quando a palavra ela se cumpre, você fica como quem sonha. Você olha, né? Você olha. E a gente, sei lá, com o Petitim, né? Com o Dom. E eu falo que ele está com 8 dias, né? A Bruna fica rindo, porque ela fala assim: você erra o dia e tal. E às vezes a gente passa a noite em claro. Aí eu olho para a Bruna assim, esses dias, ela estava lá assim e tal, né? E aí ela falou assim: ah, mas é tão bom,
mas é tão bom. E ele grita, ele chora, né? Tal. E ela fala assim, mas é tão bom. Aí, esse dia, uma pessoa falou assim para mim, assim, ó. Foi você, Leda, que falou assim para mim, não, mas você vai sentir falta desse tempo. Foi você? Vai sentir ficar sem dormir? Tá ficando doido? Nada. Mas, o que acontece, pessoal? Pode passar o tempo, as estações, a palavra de Deus vai se cumprir sobre a sua vida, amém? Coloca o próximo para mim. A palavra de Deus vai se cumprir sobre a sua casa, sobre a sua... Restaurar o altar. Outra coisa, antes que aconteça a vitória, Deus quer restaurar o altar. E o altar nos ensina 4 coisas, pessoal. Coloca para mim Reis 18:30. Fala que o altar foi restaurado porque o altar estava quebrado. Eu quero te mostrar 4 coisas que precisam ser feitas no altar. Então Elias disse a todo o povo, aproxime de mim. O povo aproximou e Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. O que quer dizer que o altar estava quebrado, pessoal? Às vezes esse altar representa a sua vida e a minha vida. Esse altar é a sua vida, esse altar é a sua casa, esse altar. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, o primeiro passo que precisa ser o quê? Consertado, aquilo que está danificado. O que está danificado na sua vida? Será que está danificado os meus relacionamentos? Será que está danificado o meu tempo com Deus? Será que está danificada a minha família? Será que está danificado o meu namoro, o meu casamento? Será que está danificado quando eu estou sozinho diante da internet? Ou Infernex, depende. Tudo é a sua forma. O que está danificado, que precisa ser consertado? Será que, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, né, nós temos a internet, para quem sabe usar é uma bênção. Mas tem muita gente que se esconde atrás de um celular. A promiscuidade, né, as curtidas, sabe, tanta coisa. Esses dias uma pessoa fala, você viu fulano? Não tem tempo para isso não, gente. Não tem tempo. Outra coisa que eu vejo, que precisa o quê? Coisa que precisa ser jogado fora. Tem coisa danificada que tem como consertar, mas tem coisa que tem que ser jogada fora, gente. Tem coisa que nós precisamos substituir na nossa vida. Tem coisa que não presta mais. Já viu coisa que você olha e fala assim, não, isso aqui não presta. Você olha e fala assim, isso aqui precisa ser jogado fora. Tem coisa que tem como consertar. Tem coisa que precisa ser jogado fora. Terceira coisa que eu coloquei, o altar precisa ser limpo, porque dá poeira. Então precisa limpar algumas coisas, né? Mágoas, né? Ressentimento, pessoa machucada, amargurada, pessoa dodói. Então nós precisamos ver. Pessoal, nós lidamos com cada tipo de gente. Às vezes nós lidamos com cada tipo de urubu, que vocês não têm ideia. Alguém já viu a ave chamada urubu, pessoal? Já viu que o urubu ele não caça? Você percebeu que o urubu não caça? E o urubu só fica esperando o quê? Só observando a carniça, né? Só fica esperando a pessoa morrer. Tem gente que não faz nada, só fica observando sua vida e torcendo para você morrer. Tem gente. Você sabe o que espanta o urubu? Movimento e luz. Então, sabe como você vai expulsar esses urubus da sua vida? Não fique parado e deixe a luz de Cristo brilhar em você, amém? Sabe aqueles urubu que está lá no seu trabalho, aqueles urubu que estão na escola, aqueles que ficam só te observando, doido para você morrer? Continue em movimento e deixe a luz de Cristo brilhar em você. Você vai ver que eles vão afugentar da sua vida. Sabe como que você dá resposta para essas pessoas? Com resultado. Só resultado. E esses urubu vai fugir tudo da sua vida. Vamos lá, outra coisa que eu vejo. Eu podia falar muita coisa sobre isso aqui. Coloca o próximo para mim. Não, é o antes desse. Os sinais. Não. Olha aí.
Coloca aí para mim. Observe os sinais. Acho que foi fora de ordem aí. Olha aí para mim. Isso, observe os sinais de Deus. Pessoal, antes de acontecer as vitórias, observe os sinais que Deus vai colocar na sua vida. Você vai ver que Deus colocou alguns sinais, e parecem sinais insignificantes, mas são sinais de Deus, são sinais pequenos. Coloca para mim, 1 Reis 18, 41, coloca o 41, fazendo favor. Olha só o primeiro sinal. Então Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço um barulho, ouço um ruído. Era coisa o quê? Pequena. Pequenos sinais que Deus vai colocar na sua vida. Sabe aqueles sinais? Você que está relacionando, né? Moças, você que está relacionando com o rapaz, olha como o rapaz, ele responde à mãe dele, e não pensa que ele vai te responder de forma diferente. Olha como ele se comporta com a mãe. Os rapazes, olha como a moça se comporta em casa. Você já viu quando a mãe fala assim: eu vou mostrar a gaveta de meia dela. Você vê o que ela coloca na gaveta. O de Carlinhos me repreendeu, Cíntia. O que eu falo? Ele fala assim: não é mais para você falar essas coisas. Se ele não tivesse falado isso domingo, eu ia falar gaveta de calcinha. Mas como ele falou, eu não vou falar mais. E eu não vou falar. Se ele não tivesse falado. Então, olha como se comporta. Então presta atenção como a moça trata o pai dela. Porque o jeito que ela trata o pai dela, pensa, né? Como ela vai te tratar depois. Não muda não, pessoal. Só te falar uma coisa. Tem muita gente que pensa assim: não, depois do casamento muda. Não muda, pessoal. O que é bom melhora, o que é ruim vai que é sua, Tafarel. Hã? Então, presta atenção nos sinais. Presta atenção nos sinais. Presta atenção nos sinais que os seus filhos te dão. Pai, fica atento ao comportamento dos filhos. Isso fala muita coisa para mim e para você. Então, outro sinal, coloca lá para mim, verso 42. Vamos ver o outro sinal, verso 42. Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o topo do Carmelo, curvou até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Pessoal, como que alguém, eu fico pensando, eu jamais iria conseguir fazer isso, ainda mais com essa barriguinha de hoje. Como que ele agachou, sentou e pôs a cabeça aqui no... Se eu fazer um trem desse, eu não levanto. Eu não sei como que ele conseguiu fazer, olha lá. Curvou até o chão e pôs o rosto entre os joelhos, pessoal. Eu acho que estava só um chassi de grilo, porque não tinha lógica, olha lá. Coloca o próximo para mim, 43. Vai e olhe na direção do mar e disse: foi e olhou e disse: não há nada. 7 vezes ordenou e volte. Ele viu uma nuvem do tamanho o quê? Da mão de um homem. Uma nuvem pequena, pessoal. Então, segundo sinal, uma nuvem. Primeiro sinal, um barulho pequeno. Segundo sinal. Agora o 44, olha só. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena, mas tão pequena, de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepare o teu carro e desça, antes que a chuva impeça. 45. Enquanto isso, as nuvens escuras apareceram. Terceiro sinal. As nuvens estão carregadas, mas para quem aqui não sabe, nuvem carregada pode ser levada embora. Estou mentindo, Daniel? Nuvem carregada, né? Não é assim? Fala assim: oba, vai chover. Aí você olha e fala: nossa, o vento soprou. Mas aqui então foi o que? Terceiro sinal. Aprenda a discernir os sinais de Deus. E para alguns aqui já ouviu contar isso sobre o canal do boi. Quantos ouviram já eu contar sobre o canal do boi? Hoje não dá tempo de eu contar sobre o canal do boi. O dia que Deus falou comigo através do canal do boi. E um dia eu conto para vocês aqui, quem ainda não ouviu. Mas vamos lá.
Coloca para mim o próximo slide. Não perca a esperança, por pior que seja. Amém, pessoal? Porque no meio da adversidade vai ter porrada, pedrada, luta. Não pensa, pessoal, que as coisas não podem piorar, que pode piorar. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Amém? E por último, coloca o próximo para mim. Não, era antes desse. É tempo de tribulação, adversidade. A gente acha que as coisas não podem piorar, mas piora. É tão interessante, pessoal, para concluir, a conclusão. Pode colocar a conclusão para nós agora, fazendo um favor? A palavra profética vai chover sobre a tua vida, amém? Olha só que interessante. Quando o profeta Elias estava passando por luta e dificuldade, diz que durante 3 anos e meio, porque a luta e a dificuldade tem tempo para começar e tempo para terminar. Mas quando a Bíblia fala assim, ó, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, a alegria não tem data terminada, não tem data para terminar, amém? Olha só que interessante, a luta e a dificuldade nunca supera a bênção que Deus tem para você e para sua casa, para sua vida e para sua família. Aquilo que Deus tem para mim e para você é maior do que a luta e a dificuldade. Eu queria te convidar a se colocar de pé agora. Feche seus olhos. Feche seus olhos nessa noite. Coloque o seu coração diante do Senhor. Aquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Talvez você chegou aqui nesse lugar, enfrentando luta, dificuldade, adversidade. Eu quero te convidar a você se reunir com alguém agora. Se ajunte com alguém. Sabe, se você estiver com a sua família, se reúna com a sua família. Sabe, eu quero te convidar você agora a orar. Talvez você tenha enfrentado lutas, dificuldades, mas eu quero te dizer que o Senhor está aqui nesse lugar. O Senhor está aqui nesse lugar. Você que está aí do outro lado, eu quero te dizer que a promessa do Senhor para a sua vida é que vai chover e que a alegria do Senhor vai vir sobre a tua casa, sobre a sua família. Tudo aquilo que foi tristeza, dor, essa noite é uma noite de renovo, essa é uma noite de restauração na sua vida, é uma noite de restauração na vida familiar, é uma restauração na sua alma. Que toda tristeza, que toda angústia, que toda ansiedade, que toda depressão vai bater em retirada, porque a chuva do Senhor vai vir sobre a sua vida nessa noite. Sabe, queridos, começa a declarar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem sobre a sua vida. Começa a declarar a alegria do Senhor, a alegria do Senhor, a alegria do Senhor. Isso, queridos, levante a tua voz e ore. Aleluia! Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Você pode declarar nessa noite: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra
Senhor, nós te louvamos nessa noite. Sabemos que pode passar o tempo, as estações, mas a palavra do Senhor vai se cumprir sobre a nossa vida. Nada nem ninguém pode roubar a palavra que o Senhor prometeu para nossas vidas. Que seja um tempo de restauração, que seja um tempo de cura, que a chuva do Senhor desça sobre a nossa vida, que a chuva, que a alegria do Senhor, como diz o salmista, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Sabemos que aquilo que o Senhor prometeu é muito maior do que aquilo que nós enfrentamos no dia a dia. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Vamos terminar esse momento cantando ao Senhor, queridos. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, a tua casa e a tua família. Eu te espero amanhã pela manhã, te espero à tarde, que o Senhor te abençoe. Vamos dizer ao Senhor: Deus já